Olá, sou a professora Maria das Dores e nossa aula de hoje é simplificação de radicais, introduzindo o fator externo no radical. Simplificar radicais é encontrar uma forma de extrair fatores do radical. E para isso, usaremos as propriedades dos radicais que já estudamos. Vejamos alguns exemplos. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. Lembrando que quando a gente não tem aqui nada, é porque aqui é o índice 2. Então, raiz quadrada. Para simplificar, eu tenho que colocar cada fator em uma raiz ou num radical separado, fazendo uma multiplicação. Então, aqui eu fiquei com raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é o primeiro fator, vezes a raiz quadrada de 7. Quando o expoente do fator é igual ao índice, que aqui é 2, lembrando, a gente pode usar a propriedade e anular eles dois, desaparecendo o radical. Então, esse 5 vai ficar fator externo. E vou repetir raiz de 7, raiz quadrada de 7. Então, aqui fico com 5 vezes raiz quadrada de 7, que é igual a 5 raiz de 7. Outro exemplo. A raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo, vezes 7 ao cubo. Então, para fazer a simplificação, eu vou colocar cada fator desse em um radical. A raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo, a raiz cúbica de 7 ao cubo, igual. Então, veja, esse primeiro não tem um expoente do fator igual ao índice, então ele vai ser repetido. E esses dois fatores aqui, que tem expoente igual ao índice, a gente vai usar a propriedade anular, e o fator 3 e o fator 7 vão ficar externo. 3 vezes 7. Então, vou repetir aqui esse primeiro fator, a raiz cúbica de 2, e vou multiplicar 3 vezes 7, 21. Aqui, o valor que eu vou ter aqui como coeficiente vai ser 1. Então, eu vou multiplicar 21 vezes 1, vai dar 21. E vou repetir raiz cúbica de 2. Outro exemplo. Eu tenho uma raiz quadrada de 10 ao cubo. Observem que o expoente aqui, 3, é diferente do índice daqui, que é 2. Então, eu vou ter que usar uma propriedade de multiplicação de potência de mesma base. Por quê? Porque aqui no fator 10, eu tenho que colocar o expoente igual ao índice do radical, que neste caso é 2, vezes 10, que aqui vai ter o expoente 1. Quando eu somar 2 mais 1, vai dar 3. Então, eu não alterei a minha expressão. Aí, agora, observamos que aqui é uma multiplicação. Cada fator desse vai ter que ter um radical. Então, eu vou ter raiz quadrada de 10 ao quadrado vezes raiz quadrada de 10. Então, usando aquela propriedade que a gente pode anular, cortamos aqui, vou ficar com 10 fora, externo, e vou repetir vezes raiz de 10. Então, multiplicando aqui 10 vezes 1, 10, repete raiz de 10, ou seja, raiz quadrada de 10. Tenho aqui a raiz cúbica de 2 elevado à sétima. Vou usar a mesma propriedade. Eu vou colocar aqui, usando a propriedade das potências de mesma base para transformar o fator com um expoente igual ao índice, que nesse caso é 3. Então, eu vou fazer 2 à terceira vezes 2 à terceira vezes 2. Observe aqui que eu vou ter 3 mais 3, 6, mais 1 daqui, 7. Eu não alterei. E agora, eu vou colocar cada fator desse em um radical separado. Então, a raiz cúbica de 3 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 2, né? E elevado ao cubo, vezes a raiz cúbica de 2. Observe que o expoente e o índice aqui, né? Índice e expoente são iguais, a gente vai anular. E esse número 2 vai vir para fora. Vezes aqui a mesma coisa, ó, expoente e índice igual. Aplicamos a propriedade e o 2 ficou fora. E esse daqui, que o expoente é diferente, a gente vai repetir. Então, agora a gente multiplica, ó, 2 vezes 2, 4, e repete raiz cúbica de 2. Outro exemplo aqui, eu tenho uma raiz quadrada de 2 ao cubo vezes 5 à quarta. Aqui também, observe, o índice é 2. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos exemplos acima.
Então, aqui eu vou aplicar, ó, 2, a terceira vai se transformar em 2 ao quadrado vezes 2, ó. 2 ao quadrado por quê? Porque tem que ser igual ao índice. E aqui vai ser 1, que quando a gente somar vai dar 3. Eu vou fazer a mesma coisa com 5, ó, vezes 5 ao quadrado. Por que esse quadrado? Porque o índice aqui é 2 e esse expoente tem que ser igual. Vezes 5 ao quadrado. 2 mais 2 vai dar 4, não alterou. Aí agora, cada fator desse vai ficar em um radical separado, um vezes o outro, observem. Então, aqui eu vou ter expoente igual ao índice, vamos anular, o fator vai ficar fora. Esse aqui vai ser repetido, porque o índice aqui é diferente do expoente. E esse daqui é igual, observem aqui, a gente cortou, ó. Então, o 5 vai ficar fora, é a mesma coisa eu fiz aqui, o 5 vai ficar fora. Usei a propriedade que pode cortar quando o expoente é igual ao índice. Então, aqui eu fiz o quê, ó? 2 vezes 5 vezes 5, tá aqui, ó. E repetir raiz quadrada de 2. Multiplicando aqui, 2 vezes 5, 10, vezes 5, 50. Raiz de 2. O último exemplo aqui eu tenho a raiz quadrada de 75. Não posso fazer direto, por quê? Porque eu tenho que fatorar primeiro para achar os valores na forma fatorada. Então, fatorando 75, eu vou ter, ó, 75, vamos usar aqui fatorando por 3. 75 dividido por 3 vai dar 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Passamos aquele tracinho e deu 3 vezes 5 ao quadrado. Esse resultado daqui é que eu vou trazer aqui. Abro uma raiz, coloco aqui a forma fatorada de 75. Então, cada fator desse vai ficar em um radical separado. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Esse aqui tem expoente diferente do índice, vou repetir. Vezes, aí esse é igual ao expoente, igual ao índice, a gente anula usando aquela propriedade lá dos radicais. E o 5 ficou fora. Agora aqui, lembrando que esse 5 vai ser multiplicado por aqui, ó, pelo esse coeficiente daqui. 5 vezes 1, 5, e repete raiz quadrada de 3. Agora vamos ver, introduzindo fator externo no radical. Introduzir, né, fator externo no radical é o inverso de simplificar radicais. Porque simplificar é extrair fatores do radical, né, colocar fora. E introduzir fator externo é colocá-los dentro do radical. Vejamos os exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho 2 raiz quadrada de 3. Então, veja só, esse fator externo aqui, 2, ele tem que ser colocado dentro do radical. Para isso, eu tenho que elevar ele a uma potência. Que potência vai ser essa? Vai ser de acordo com o índice. Neste caso, vai ser elevado ao quadrado, porque aqui o índice daqui é 2. Então, vou abrir um radical, pego o fator externo, coloco dentro e elevo ao mesmo valor do índice, que nesse caso é 2. Vezes o radical que já tinha, o radicando que já tinha, que era 3. Vezes 3. Igual. Agora, eu abro um radical de novo e vou fazer esta potência. 2 ao quadrado, 4. Vezes 3. Abro um radical novamente e faço essa multiplicação. 4 vezes 3 igual a 12, ou seja, raiz quadrada de 12. Outro exemplo. Eu tenho 5 raiz quadrada de 3. Então, vou introduzir o 5 dentro do radical. Do mesmo jeito, abro um radical, 5 elevado ao quadrado, porque o índice é 2 vezes o radicando 3. Vou fazer a potência, abro um radical, faço a potência. 5 ao quadrado, 25 vezes 3. 25 vezes 3 vai dar igual a raiz quadrada de 75. Um outro exemplo. Tem uma raiz quinta de x, raiz cúbica de x. Então, eu tenho uma raiz de uma raiz. Vou repetir a primeira raiz, que é a raiz quinta. E esse x aqui é fator externo da raiz cúbica de x. Então, eu vou ter que colocar ele aqui dentro. Então, abro uma raiz cúbica e vou colocar esse x aqui dentro elevado ao índice deste radical, que nesse caso é 3, então x elevado à terceira. O outro radicando eu vou fazer vezes, que também é x. Então, aqui eu observo que é uma multiplicação de potência de mesma base. Então, eu vou repetir a raiz cúbica de 5, a raiz quinta de 5, desculpem, e a raiz cúbica de quê? Eu vou repetir a base x e somar 3 mais 1 igual a 4. Então, apliquei a propriedade das potências, né?
Multiplicação de potência de mesma base. Para finalizar, para eliminar o 1 do radical, que só pode ficar 1, eu vou fazer a multiplicação dos índices. 5 vezes 3. Ó, 5 vezes 3 que vai dar 15. Então, raiz 15 de x elevado à quarta. Aqui eu tenho a raiz não, a elevado à sétima vezes a raiz cúbica de b. Então, esse a elevado à sétima vai ficar aqui dentro do radical. Então, eu vou colocar a elevado à sétima, que vai ser também elevado a 3. Aí, para não fazer o parênteses, eu vou colocar logo direto vezes. Vezes o outro radicando b. Então, a raiz cúbica vai ser igual a e multiplico aqui os expoentes. 7 vezes 3, 21, vezes b. Porque aqui eu estou aplicando a potência de potência, que é uma propriedade lá que a gente também já estudou. Esse exemplo aqui eu tenho x vezes, né, ou x raiz sexta de y. Esse x também vai ter que ser colocado dentro do radical. Então, eu abro um radical de raiz sexta. O x vou colocar aqui elevado a 6, porque é igual ao índice aqui. E o fator y vezes aqui, né? Então, igual a raiz sexta de x vezes y, então x à sexta vezes y, a raiz sexta de x à sexta vezes y. Eu tenho aqui 3a raiz quadrada de 5. 3a vai ter que ser colocado também dentro do radical. Então, eu abro um radical um pouquinho maior, vou elevar 3 ao quadrado, porque o índice aqui é 2, vezes o a também elevado ao quadrado, que é igual ao índice, vezes o fator que já tinha, que é 5, igual. Fazendo a potência aqui, eu vou ter 3 ao quadrado, 9. A ao quadrado é igual a A ao quadrado, vezes 5. É igual a 9 vezes A ao quadrado é 9A ao quadrado, vezes 5, 45A ao quadrado. Então, até a próxima.